Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez no nosso canal, eu sou o pastor Antônio Leal, pastor presidente da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Igreja afiliada à CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão. Presidida pelo nosso nobre pastor Francisco Soares Raposo. Meus amados, estamos aqui para trazer mais um comentário devocional da nossa lição de adulto, desta feita a lição de número 13, para 29 de março de 2026. Inclusive eu queria pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que você nos dê esta honra da sua inscrição. E você que já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda está válida, né? Se aparecer lá inscrever-se, é porque de alguma forma a sua inscrição foi removida, né? Às vezes isso acontece, né? Não que a gente mesmo remova, mas às vezes o próprio YouTube faz isso. Então verifique aí se sua inscrição ainda está válida. Se aparecer o nome inscrever-se, aí você clica o dedo em cima no inscrever-se e inscreva-se no nosso canal, por gentileza, ajude-nos. Muito bem, nós vamos aqui fazer o comentário da leitura diária de hoje, quarta-feira, que está em 1 de João, no capítulo 1, versículo de número 7, e tem como epígrafe a comunhão com Cristo e entre os crentes é sustentada pelo sangue purificador de Jesus. Esta é a epígrafe desse texto, né? A comunhão com Cristo e entre os crentes é sustentada pelo sangue purificador de Jesus. Como eu já disse, a nossa leitura está em 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7. O apóstolo João declara, dizendo: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui a vida cristã é descrita não apenas como uma experiência individual com Deus, mas como uma realidade relacional que envolve comunhão vertical com Deus, né? E horizontal com os irmãos. Observe o versículo anterior, né? O versículo de número 6, que diz assim, ó: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muito bem, então a nossa comunhão é com Deus e também uns com os outros. O texto diz andar na luz, né? Se andarmos na luz. O que significa andar na luz? Andar na luz significa viver em transparência diante de Deus, sem esconder o pecado, mas confessando-o e abandonando. A luz revela quem somos, expõe nossas falhas e nos chama a uma vida de santidade. Não é perfeição impecável, mas sinceridade contínua diante do Senhor. Ser sincero, sinceramente. Então, quem vive na luz não nega a sua condição, mas a reconhece
à luz da verdade divina. Porque a luz, ela tudo revela, né? A luz revela todas as coisas, o certo e o errado. Dessa vida, na luz, flui a comunhão. O texto diz: temos comunhão uns com os outros. Então, a verdadeira unidade da igreja não é construída sobre afinidades humanas, mas sobre uma vida compartilhada em Deus. Nós compartilhamos essa nossa vida uns com os outros em Deus Pai. Onde há luz, há verdade. E onde há verdade, há vínculos profundos, marcados por graça, por perdão e amor. Nós precisamos praticar isso diariamente, marcando a nossa vida de comunhão com Deus, de comunhão uns com os outros, perdoando uns aos outros. A graça de Deus marcando a nossa vida de comunhão, do perdão, do amor. A comunhão cristã, ela não é superficial, ela nasce do encontro comum com Cristo. Então é uma comunhão profunda, aleluia. No entanto, meus amados, o fundamento dessa comunhão não está em nós, mas no que Cristo fez. O texto nos diz assim: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo não apenas nos purifica ou nos purificou no passado, né? Mas continua a nos purificar continuamente. É uma obra constante, eficaz e suficiente. Essa purificação não depende do nosso mérito, por merecimento algum, mas da graça que flui da cruz. É pela graça que nós somos purificados. Isso significa que nossa comunhão com Deus não é rompida a cada falha. Eu falhei, ou minha comunhão com Deus foi lá para baixo, foi rompida. Não, pois há um meio permanente de restauração. E esse meio de restauração, meus amados, é o sangue de Cristo. Então, cada vez que nós falhamos, recorremos ao sangue de Cristo, reconhecemos as nossas falhas, porque como nós vimos que andar na luz é quando você reconhece o seu pecado, você não esconde o seu pecado, você declara: Jesus, eu pequei, me perdoe, e você abandona o pecado. E o sangue de Cristo é que nos purifica e mantém a nossa comunhão. É por meio do sangue de Cristo que a nossa comunhão é mantida. E da mesma forma, meus amados, nossa comunhão com os irmãos é preservada quando vivemos debaixo dessa mesma graça, prontos a perdoar como fomos perdoados. Porque Jesus nos manda que nós devemos perdoar o nosso próximo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus disse que se nós perdoarmos aos que nos ofendem, o nosso Pai Celestial também perdoará as nossas ofensas. Então, devocionalmente, meus amados, esse texto nos chama a 3 atitudes essenciais. 3 atitudes essenciais. Marque aí na sua agenda. Primeiro, viver na luz com sinceridade. Segundo, cultivar a comunhão verdadeira com os irmãos. E terceiro, confiar plenamente na obra purificadora de Cristo. Então, a vida cristã é sustentada por essa dinâmica: luz que revela, sangue que purifica e comunhão que edifica. Aleluia. Que o Senhor
nos conceda um coração sensível à luz e também humilde para reconhecer o pecado e também confiante no poder do sangue de Cristo Jesus, pois é nesse ambiente de graça que floresce uma comunhão viva, santa e transformadora. Glória a Jesus. Portanto, faça isso, ande na luz, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Amém? Oremos ao Senhor. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor bendito, pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós e nos purifica de todo pecado e nos ajuda a viver em comunhão com Deus e também em comunhão uns com os outros. Pai Santo, dai-nos sempre desta graça para vivermos sempre em comunhão contigo e que a luz venha iluminar os nossos corações hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser, meus amados. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.